Opa, e aí, tudo bom? Meu nome é Felipe Castro e hoje a gente vai desenvolver uma arte de estampa localizada para Versace. Mas antes da gente desenvolver a estampa, é necessário que a gente entenda um pouco mais sobre a marca. Eu tenho aqui um breve resumo e eu vou ler para vocês e eu espero que vocês gostem. Com quase 40 anos de história, a marca Versace segue como um dos principais nomes das marcas de alta costura. Carregando uma forte assinatura rock and roll desde os anos 70, é característica da marca usar de estampas exageradas, rebuscadas e com inspirações neobarrocas ou renascentistas, e sim, o dourado é cor predominante em suas estampas. Essa essência rocker é parte do legado mantido por Donatella Versace, que assumiu a direção criativa depois do trágico assassinato de seu irmão e fundador da marca em 1997. E bem, agora que vocês conhecem um pouco mais da marca, vamos iniciar a arte. Bom, primeiro eu abri um arquivo novo e mudei a cor para cinza, porque eu queria algo neutro, não queria nem muito escuro, nem muito claro. Eu mudei os pixels para centímetros e coloquei na largura 33 e na altura 43. E na resolução eu coloquei 300, porque é o padrão que a gente utiliza para estampa. Certo? E aí a gente tem o nosso arquivo, então eu fui atrás de uma imagem, eu queria algo relacionado à Medusa, porque a Medusa é o logo da Versace, então eu procurei por estátua da Medusa em inglês e eu achei uma imagem com grande resolução de uma estátua que foi colocada em Manhattan. Eu achei interessante, eu gostei do design dela, então eu copiei direto do navegador para não ocupar espaço do meu computador. Então eu comecei a recortar ela com a ferramenta caneta. Essa é uma ferramenta boa, ela parece muito com uma ferramenta de vetorização e você consegue com ela fazer curva, deixando o design mais refinado, fazendo com que ele não fique tão pontiagudo como ele fica com o laço poligonal. Depois de terminar, eu fecho toda a área da caneta, dou um Ctrl Enter e aí eu tenho a seleção feita. Eu inverto a seleção para fora no Ctrl I e dou um Delete, deletando o fundo e deixando somente a medusa. Aí eu vou mexer em matiz e saturação e eu tiro toda a saturação da imagem, deixando ela preto e branco. E aí eu vou pro Google procurar uma textura de ouro. Eu escrevo no Google Gold Texture e me aparece essa textura aí que vocês estão vendo. Eu copio ela novamente e colo na minha área do Photoshop. Aumento, redimensiono ela para o tamanho da imagem e vou em opções de mesclagem, selecionando a melhor opção que eu acho que vai ficar mais interessante. Então eu clico com o botão direito em cima da textura de ouro e vou na opção criar máscara de recorte. Assim ela vai se limitar apenas em cima do desenho da medusa. Após isso eu mexo em curvas para tirar um pouco das sombras, deixar ela um pouco menos escura. Mexo um pouco na matiz para acertar o tom que eu quero. E também na luminosidade para dar mais um toque na luz. Aí eu tô mexendo em cores, eu quero mais tons amarelos e um pouco mais de vermelho. E agora eu volto pro Google para ir atrás da logo da Versace, porque eu quero colocar ela em alguma parte do desenho para que fique legal, para que fique um pouco mais fiel às estampas da Versace. Eu encontrei uma com boa resolução, copiei no mesmo formato que as outras imagens e colei na minha área do Photoshop. Então, aí eu passo a mexer nos canais, fazendo uma cópia da arte, deletando a parte que está escrito Versace, aumentando o desenho e mexendo em curvas para dar uma definição melhor na arte. Aí eu seleciono, deleto o desenho, deleto o outro desenho que está em camadas, crio uma nova camada e pinto a parte de preta que estava selecionada. E aí eu tenho o desenho, passo para trás da medusa
reposiciono até no lugar que eu vou achar bacana. Agora, eu quero achar uma fonte bacana, uma fonte que tenha um aspecto grego. Eu fui para o site Netfonts e procurei por uma fonte que me agradasse. É importante que a fonte tenha a ver com o tema da estampa. Então, eu instalei a fonte e criei um texto escrito Medusa no Photoshop. E também escrevi um texto embaixo para dar um complemento na estampa. O que eu quero fazer agora é escrever em volta do logo da Versace várias vezes a palavra Versace. Então eu fiz um círculo em volta do logo com a ferramenta Formas mesmo. E utilizando a ferramenta Texto e clicando bem na borda do círculo, ele me dá a opção de seguir o caminho do círculo. E eu vou colando várias vezes a palavra Versace. Agora eu seleciono uma fonte que eu já tinha baixado antes, que é a fonte parecida com a original da Versace, e aplico. Pego o texto e passo para trás junto com a logo da Versace. Agora eu pintei o fundo de preto porque eu acho que assim eu vou realçar mais os detalhes dourados da estampa. Então eu fui para o Google e procurei por texturas grunge ou texturas que deem um acabamento desgastado. Eu encontrei uma com boa qualidade, copiei novamente e joguei em cima da estampa. Novamente eu vou trabalhar com a aba de canais, fazendo uma cópia e selecionando a imagem e trazendo a seleção para frente da logo da Versace e apertando Delete umas 3 vezes, para que o desenho fique com um aspecto de desgastado. Então, agora eu seleciono a palavra Medusa, expando a seleção e pinto de preto embaixo. Nessa camada onde eu pintei de preto, agora eu vou selecionar o filtro Desfoque Gaussiano, e vou colocar numa numeração que eu acho que fique bacana, que ela fique bem desfocado. Isso vai servir como se fosse uma sombra, ou pelo menos para dar um destaque dela em cima da estampa. Faço uma cópia da minha textura de ouro e eu reposiciono ela em cima do texto e também do logo da Versace. Novamente eu aplico a máscara de recorte para que ela se limite apenas em cima do desenho. E dessa forma a gente tem a nossa estampa praticamente pronta. Na verdade ela já está pronta e agora vem a minha parte favorita, que é a de colocar no mockup e ver como ela ficaria se ela tivesse estampada. Após aplicar a estampa no mockup, eu pintei o fundo com uma cor parecida com a da estampa, apliquei alguns degradês e utilizei parte do desenho da logo para dar um detalhe a mais. Veja aí como ficou o resultado. Bem, esse é o resultado da estampa como se ela estivesse pronta e estampada na camiseta. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro vídeo, então pode ser que tenha algumas coisas que eu possa melhorar, mas eu conto com o feedback de vocês para isso. Portanto, se você puder comentar, vai me ajudar muito. Você pode fazer uma crítica construtiva ou falar sobre estampas que você gostaria de ver aqui num próximo vídeo. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários e responder o máximo que eu conseguir. Certo? Muito obrigado a todos e até uma próxima.